Olá, querido, graça e paz. Quem fala aqui com você é Glauber Cardoso. Eu sou pastor aqui na nossa cidade, pastorei a Igreja Batista Jerusalém e estou fazendo parte desse movimento Conecte Reino, fundado aí pelo nosso querido amigo pastor Eliseu Rocha, da Igreja Batista Acolher. E a nossa conversa de hoje é sobre as nossas emoções. Eu quero falar sobre a gestão emocional à luz de Jesus. A gente está num trabalho, num grupo de lideranças da nossa cidade e é super importante a gente pensar nesse lugar e, sobretudo, pensar de como estão as nossas emoções, né? E entender que mais do que as ferramentas resolutivas, as ferramentas produtivas que a liderança precisa, a gente precisa de observar de que forma nós estamos gerindo as nossas emoções. E não tem ninguém melhor do que Jesus para a gente olhar como exemplo, porque líderes curados certamente reflete em igrejas saudáveis. O Salomão nos aconselhou algo que é muito importante. Provérbios capítulo 4, verso 23, está escrito o seguinte: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. Ou seja, o Salomão entende, ele dá aí uma proporção gigantesca de que acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância, guarda o coração. E como a gente guarda o coração no ministério, como a gente guarda o coração no exercício da liderança. Pensar nessa gestão das emoções é pensar de que forma que nós estamos lidando com nós mesmos diante das inúmeras demandas, dos inúmeros processos, diante, inclusive, do desafio até mesmo de a gente vestir a capa do super-herói e liderar sobre o efeito da síndrome do super-herói, diante da ilusão da onipotência, ou daquilo que a gente chama em psicanálise, porque eu sou psicanalista clínico, de narcisismo utilitário. Essas coisas, normalmente, elas envolvem constantemente a vida do líder. Por essa razão que é importante demais a gente olhar para esse lado, pensar no coração. A gente tem, e eu vou esbarrar aqui neles, inúmeros conselhos de Paulo, tanto em Atos dos Apóstolos, tanto aos irmãos em Corinto, de nós observarmos, olharmos, examinarmos a nós mesmos, guardarmos o nosso próprio coração. E ele, inclusive, diz isso ao próprio Timóteo, da necessidade de, antes de salvar a comunidade, salvar a si mesmo, cuidar da sua própria alma. E talvez quando a importância de falar de gerir ou de gestão das emoções está exatamente nisso. Porque quantas de nós, quantas vezes que no exercício da liderança nós nos perdemos de nós mesmos, nós nos perdemos da nossa própria identidade, a gente se esquece disso. E vale ressaltar uma coisa importante nesse ponto. Se você olhar muito bem para a maneira como Paulo começa as cartas, nós vamos perceber que Paulo sempre começa as cartas dizendo Paulo. E isso é muito, muito extraordinário, porque isso denota que Paulo, apesar de quem era, apesar do seu tamanho, apesar daquilo que ele fazia, apesar da sua função, ele nunca perdeu a dimensão de si. Ele nunca esqueceu de quem ele era. E talvez o chamado para gerar, ou para gerir, melhor dizendo, essas emoções à luz de Jesus é justamente pensar nessa possibilidade de preservação da nossa identidade, preservar quem nós somos, preservar o nosso nome antes daquilo que a gente faz. E aí existe um paradoxo do líder cristão. E qual é o paradoxo do líder cristão? É exatamente a ilusão da produtividade e o peso do mundo oculto. O que seria? Essa ilusão da produtividade é aquilo que eu chamei de perigo silencioso, que na verdade ronda todos nós, todos nós. Ou seja, existe no ministério a armadilha de crer que a produtividade espiritual exterior equivale à saúde espiritual de quem lidera. E muitas vezes isso não é uma realidade. Muitas vezes nós lideramos múltiplos projetos, aconselhamos famílias, pregamos com vigor, né? Enquanto o nosso coração pessoal vai secando como um leito de rio.
Talvez você que está me ouvindo aqui, dessa nossa grande família do Conect Reino, está vivendo essa realidade. E pode comprovar, de fato, que isso é uma realidade que se dá. Né? Quantas vezes nós estamos envolvidos em muitas coisas, envolvidos na produtividade, mas o coração está secando. Qual é o peso do mundo oculto? Tem um autor que é base para isso que eu estou produzindo para conversar com vocês, que é o Peter Scazzero. Ele escreveu um livro, na verdade é uma trilogia, né? O Líder Emocionalmente Saudável, a Igreja Emocionalmente Saudável e a Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Mas no livro que ele escreve sobre o líder emocionalmente saudável, ele confronta a nossa realidade, a nossa concepção de liderança da seguinte forma: é impossível ser espiritualmente maduro sendo emocionalmente imaturo. Olha que coisa interessante. Muitos líderes avançam na visibilidade das suas carreiras enquanto definham secretamente em suas almas. Então, esse é o paradoxo. É um paradoxo que está muito presente na nossa conversa sobre gestão emocional. Qual é a ordem bíblica? A Bíblia tem uma ordem direta. Atos capítulo 20, verso 28, o Paulo, quando se despede da igreja de Éfeso, ele vai dizer o seguinte aos líderes daquela igreja: guardai-vos e guardai todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus. Olha que coisa interessante. Paulo estabelece uma ordem inalterável da prioridade. Qual é a prioridade aqui? Guardar a si mesmo. Em primeiro lugar. Ou seja, aqui está uma questão paradoxal, porque a gente aprende que a liderança, o pastorado, ele está marcado pela ideia do sacrifício, da autoflagelação, da entrega total. E aí, o apóstolo diz para esses líderes que ficariam cuidando daquela igreja que antes de guardar o rebanho de Deus que eles foram constituídos, que eles deveriam guardar a eles mesmos. E talvez nós precisamos olhar para essa ordem bíblica. Essa ordem bíblica eu chamei da ordem do autoexame. A ordem do olhar para si mesmo. A ordem que faz você entender que a missão de cuidar do outro não suplanta a missão de cuidar de si mesmo. Essa é uma realidade. Ou seja, só depois que nós somos capazes de guardar o coração, de cuidar de si mesmo, que a gente se torna capaz de cuidar do rebanho. E olha que coisa interessante que eu escrevi aqui. Quem falha em cuidar de sua alma não conseguirá ser canal de vida para outros por muito tempo. Talvez você que está me ouvindo possa estar percebendo que de algum jeito a sua prática de cuidado está com um certo nível de deficiência. Talvez tenha uma relação direta com a maneira como você está se tratando, como você está cuidando de você. Uma outra coisa que eu vou levantar aqui nessa gestão é liderando com o coração ferido. E aí, por que eu estou trazendo essa perspectiva nessa ideia da gestão? Porque a vulnerabilidade ela pode ser redimida. Tem um autor que é o Henry Nouwen, que escreveu um clássico, um livraço, O Curador Ferido. E aí ele explica uma coisa. É exatamente de nossas feridas que nasce a capacidade de curar. Mas desde que essas feridas sejam conscientes e entregues a Deus e não reprimidas. Essa vulnerabilidade redimida é uma vulnerabilidade confessada, declarada, assumida. E aí, na cultura do ministério, da liderança, nós somos ensinados ao contrário. Nós somos ensinados que qualquer sinal de fraqueza é sinônimo de vergonha. Porém, quando nós olhamos para Jesus, ele não tem dificuldade nenhuma de expor a sua vulnerabilidade humana. E aí, quando que as minhas feridas, as suas feridas, as nossas feridas, ela pode ser um instrumento de cura? Quando elas estão declaradas, conscientes e não reprimidas. Por quê? Toda vez que a minha liderança
ela é atingida por feridas não declaradas, não conscientes e não honestamente colocadas diante de Deus, ela gera um efeito ao contrário. Se um líder ferido conscientemente, se um líder ferido que tem a consciência clara dessas feridas e as coloca diante de Deus, não tem dificuldade com as suas vulnerabilidades, ele é um instrumento de cura, um líder que reprime essas feridas, ele gera dor em outros. Ele fere outros e, na maioria das vezes, essa ação de ferir não está pela maldade do indivíduo, mas também por ele não resolver bem as suas próprias feridas. E isso é uma realidade comum, justamente por essa tensão entre a vulnerabilidade e a necessidade de ser forte. Elias, debaixo do zimbro, ele tem aquilo que o Peter vai chamar de a síndrome do robô espiritual. Pense bem. Elias acabara de destruir os profetas, acabara de enfrentar os profetas, viu fogo descer do céu e o ex-caseiro ele diz o seguinte: muitos líderes cristãos funcionam como robô espiritual, capazes de realizar tarefas com excelência ministerial, enquanto seu mundo emocional interno desmorona. E aí, nessa experiência do Elias, em que depois de tudo isso ele vai orar, e a oração dele não é uma oração vibrante, ele vai dizer: Senhor, basta, eu quero morrer, toma minha vida. Ele revela o que estava acontecendo, mas a ação de Deus com Elias é extraordinária, porque é a ação daquilo que eu chamei de teologia do cuidado. Deus não responde Elias com missão, com repreensão, com direcionamento. Deus responde Elias com comida, com toque, deixando inclusive Elias dormir. Ou seja, Deus cuida do corpo físico, Deus dá a Elias de descanso para que ele resolvesse a questão da fadiga. Ou seja, Deus constrói todo um ambiente de cuidado em torno daquele homem que agora teve coragem de dizer que estava cansado, oprimido e sobrecarregado. Então, isso aqui talvez seja a nossa realidade, e isso dificulta uma liderança saudável e certamente vai dificultar uma produção de uma igreja saudável. Tem uma outra ideia, que é a ideia do iceberg na liderança. Ou seja, o que existe na superfície, ou seja, acima da superfície, estão o quê? Os dons, a habilidade de oratória, o carisma, as realizações ministeriais, a aprovação das pessoas. Agora, o que está abaixo da superfície? Reside o medo não confessado, as feridas de rejeição da infância, os comportamentos infantis que nunca foram curados pela cruz. E na maioria das vezes, por que o Peter vai chamar isso de iceberg? Porque é isso que faz o navio afundar. Não é o que está na superfície, é justamente o que está abaixo da superfície. E a gente foge, na maioria das vezes, do autoexame justamente com medo dessas questões. E como é que a gente faz isso? No excesso de reunião, de evento, de situações, e aí a gente acaba esquecendo disso que está abaixo. Nesse sentido, a gente tem a probabilidade de produzir uma espiritualidade e, sobretudo, uma fuga. Ou seja, o compromisso sem transformação, né? E o que seria? O grande problema da igreja moderna não é a falta de compromisso, mas é a falta de uma transformação real. E aí a gente tem o ativismo cego, sem uma intimidade secreta com Deus, né? E o Dallas, que é um autor, Dallas Willard, que é um autor que falou sobre a vulnerabilidade, ele tratou exatamente sobre isso. Ele escreveu sobre a grande omissão. E ele vai chamar esse ativismo dessa grande omissão. E aí, qual é o grande escopo do autoexame? Né? Examinai-vos a vós mesmo para que estáis firme na fé
Provocai-vos a vós mesmos, 2 Coríntios 13:5, ou seja, a autoanálise no altar de Deus não é autopiedade egocêntrica, é uma postura de maturidade e integridade eclesiástica. Nós somos convidados a isso. Diante disso, quais são os sintomas de alguém que não está gerindo bem as suas emoções? Bem, o primeiro sintoma é a falta de limite. Às vezes, quando você se sente culpado, né, só pelo fato de você dizer que não pode fazer uma coisa, ou não atender uma demanda, um convite. Quando você vive nesse sentido, né? Se você não tiver domínio sobre a sua agenda, alguém vai ter por você. A necessidade de validação, ou seja, quando tudo aquilo que você precisa fazer só tem sucesso quando alguém de fato diz que é bom. Quando alguém te dá um direcionamento, um feedback externo positivo. Quando você só se relaciona, eu chamei de relacionamentos instrumentais. Toda a sua amizade, toda a sua dinâmica de vida se resume à sua estrutura corporativista. Ou seja, você não tem alguém para ser amigo, para estar aberto totalmente, né? E isso, obviamente, gera aquilo que eu chamei de cultura do perfeccionismo. Líderes que têm dificuldade com a inadequação, têm dificuldade de reconhecer a imperfeição, né? O Brandon Brodon, ele escreve sobre a coragem de ser imperfeito e adverte que líderes que não tratam a sua inadequação interna produzem cultura de extremo controle e cobrança, esmagando as suas equipes com o fardo de suas carências pessoais não resolvidas. Qual é, e aqui acho que é a máxima da nossa conversa, o ritmo restaurador de Jesus? Jesus tinha um ritmo próprio. Lucas capítulo 5, verso 16. Mas Jesus se retinha ou se retirava nas regiões ermas e orava. Essa expressão no grego implica continuidade. Jesus fazia isso constantemente. O verbo aqui é esse. E olha que coisa interessante. O recuo como atitude estratégica. Ruth Barton, ela escreveu um livraço chamado O Ritmo Sagrado, que ela fala sobre o descanso. E ela diz o seguinte: o líder que não pode aprender a se retirar constantemente do ministério não terá nada de duradouro para oferecer no mundo. E isso a partir do próprio ritmo de Jesus. Se você olhar para Jesus, toda vez que Jesus vivia alguma coisa muito grandiosa, ele se retirava. Jesus constantemente, ele fazia grandes coisas e se retirava. Então, o ritmo de Jesus é um ritmo interessantíssimo para uma emoção, para um líder que quer uma emoção equilibrada. Trabalhar efetivamente, produtivamente, mas ter tempo para se retirar. Vamos à parte final aqui da nossa conversa. Eu quero falar de hábitos que restauram o líder. Primeiro, ofício diário. Ofício diário é vida de oração, silêncio, a prática do silêncio, tempo de solitude, exame de consciência. Você parar um tempo com você mesmo, né? Observar o que a sua alma necessita hoje. Entender a necessidade de ter um Shabá, ou seja, um dia de descanso semanal, sem trabalho, sem produzir nada. Comunidade de honestidade. O que eu chamei isso? Você construir alianças verdadeiras de amizade, onde você possa conversar sobre as suas questões, como Jesus chamou os 3 amigos para dizer: minha alma está atribulada. Mentoria e pastoreio, ou seja, do jeito que você cuida da alma de alguém, alguém precisa cuidar da sua. E eu concluo falando daquilo que eu disse que é a nossa verdadeira identidade. Mateus 11, 28 e 29 disse Jesus: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso. Qual é o verdadeiro estado da sua saúde emocional hoje? Oculto por trás do carisma pastoral. Qual prática você precisa interromper para que possa descansar
na suficiência de Deus? Qual atitude prática você tomará a partir de hoje para preservar o seu coração no ministério? Lembrando, você não é a cura, você é o caminho que leva aquele que cura. Você não é a vida, você é a estrada que aponta para essa vida. Deus te abençoe, meu querido, e que o Senhor possa lhe conceder um tempo e que você possa colocar as suas emoções diante e a serviço de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus.